Hoje a gente fala sobre a craniotomia farlátero ou extremo lateral, que é utilizada para acessar a região da fossa posterior, no sentido anterior-posterior, acessar a região do bulbo, da ponte do tronco cerebral, até a região do clivos. Tem acesso também ao côndilo e a parte anterior do forame magno. Tem acesso também aos nervos cranianos baixos, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, a medula e para aneurismas da paica também. Tem que ter um cuidado especial nessa craniotomia para a transição do seio, do seio transverso para o seio sigmoide, na região do astério. Um cuidado especial também para a artéria vertebral e também para não causar instabilidade atlanto-occipital. O acesso dessa região é uma região que tem muitos músculos que devem ser bem dissecados, deixando nítida a borda inferior do forame magno. Tá? Já falar desses músculos melhor depois. E você tem que ter uma boa exposição do côndilo, que é uma estrutura que acaba ficando na frente do seu acesso. Você tem que passar ou por baixo, subcondilar, transcondilar, para conseguir acessar ali essa região. Tá? E para falar do farlátero, a gente tem que falar da anatomia, começando com a anatomia do osso occipital e mais especificamente do côndilo occipital, que é um landmark dessa craniotomia, sendo um ponto ali de obstrução desse acesso. É uma obstrução da parte anterior do forame magno, ele vai ficar na sua frente. E aí vai atrapalhar o acesso a aneurismas de Pike e nervos cranianos baixos. Tá? O côndilo é essa região aqui, tá? É uma região do osso occipital, é uma estrutura ovoide, tem um côndilo de cada lado e ele fica na margem anterior do forame magno. Ele se articula com a faceta superior de C1 e ele faz parte da articulação atlanto-occipital. E a sua retirada pode causar instabilidade dessa articulação. E acima do côndilo você vai ter, próximo a ele ali, o canal do hipoglosso, que é também uma estrutura ali que tem que tomar cuidado para não destruí-la. Aqui a gente vê uma figura, de novo mostrando aqui o côndilo occipital, o forame magno, a borda anterior do forame magno, que é onde a gente quer acessar, onde o côndilo está na nossa frente, e aqui é onde fica a craniotomia do farlátero, né? A craniotomia que você faz uma craniotomia nessa região, a craniotomia é chamada de craniotomia em gota invertida ou teardrop, tá? Com o objetivo de expor o côndilo até o forame magno e que vai até a borda da mastoide, fazendo esse formato. Tem que tomar cuidado durante a craniotomia com o astério, que é o local de transição de seio venoso, onde o seio transverso vira seio sigmoide. Aqui numa visão inferior, aqui você tem a setinha azul mostrando o sentido da visão que você tem da craniotomia, tá? E você tem que tirar o côndilo da sua frente. Para fazer uma craniotomia transcondilar ou supracondilar, uma parte do côndilo tem que ser retirado. Tomando sempre cuidado com o canal do hipoglosso, tá? Que vai ficar na parte aqui mais posterior do côndilo. E para não causar a instabilidade dessa articulação atlanto-occipital, você pode drilar no máximo 8 milímetros do côndilo no sentido póstero anterior, tá? Você pode tirar apenas 8 milímetros dessa estrutura. E aqui mostrando o formato da craniotomia teardrop, né? A gota invertida que você vai fazer para acessar a região anterior do forame magno. A incisão, a gente tem algumas opções para fazer a incisão, tá? Tem dois pontos importantes que a gente tem: a ponta da mastoide, que vai ficar 1 centímetro. A gente usa a ponta da mastoide como um ponto de referência, e 1 centímetro abaixo dela é onde a gente vai encontrar o processo transverso de C1, tá? Que é a ponta da mastoide, e aqui a gente encontra o processo transverso de C1. E a gente pode fazer
incisão em taco de rock, onde você tem aqui pontos de referência: a linha nucal superior, o processo transverso de C1, onde você estende a craniotomia para baixo uns 3 a 4 centímetros, e o processo espinhoso de C3. Então vai do processo espinhoso de C3, linha nucal superior e íneo, e o processo transverso de C1, e a partir do processo de C1 você estende a incisão ali 4 centímetros para baixo. Pode também usar uma incisão arciforme, tá? Usando a pina como referência. Você começa a incisão 2 centímetros acima da pina, na altura de 2 centímetros acima da pina, um pouco mais posterior, e vai até 3 centímetros abaixo da mastoide. Faz a incisão arciforme. Você pode também fazer uma incisão reta, mas ela vai limitar um pouco mais o seu trabalho, tá? Os buracos da craniotomia, né, os bull holes, a gente faz um sempre próximo do astério ou em cima do astério, sempre tomando cuidado para não lesar seio venoso, e pode usar contra os outros buracos forem necessários para você conseguir expor e abrir de forma segura o forame magno. Na técnica transcondylar, você retira o côndilo até no máximo de 8 milímetros para não gerar instabilidade da articulação occipito-cervical, não gerar instabilidade da articulação atlanto-occipital, né? E as estruturas críticas dessa craniotomia é a artéria vertebral, principalmente o ramo V3, e a membrana atlanto-occipital, a mal. O próximo passo é fazer a dissecção das camadas musculares. A gente vai ter 3 camadas musculares: uma camada superficial, uma camada intermediária e uma camada profunda, tá? Na camada superficial a gente tem basicamente o esternocleidomastoide e o trapézio na nossa frente. Na camada intermediária a gente vai ter o músculo esplênio captis mais anterior, vai ter o músculo semispinalis captis, que é mais posterior, e entre eles, entre o esplênio captis e o semispinalis captis, a gente vai ter a artéria occipital, que é a semispinalis captis, e o esplênio captis aqui não está representado, e abaixo dela, abaixo da artéria, a gente vai ter o músculo longuíssimo captis, representado aqui onde a artéria occipital passa por cima dele na maioria das vezes. Então, no plano intermediário, a gente tem o esplênio captis, semispinalis captis e o longuíssimo captis, que fica abaixo da artéria occipital, que passa entre o esplênio captis mais anterior e o semispinalis captis mais posterior. E o plano profundo é onde a gente vai ter o triângulo suboccipital. Dentro desse triângulo a gente vai ter contido a artéria vertebral, mais especificamente o segmento V3 da artéria vertebral. E é difícil a gente achar esse triângulo, né? É bom a gente se guiar pelas referências ósseas para a gente conseguir se localizar. E as referências que a gente tem de osso é o processo transverso de C1, o processo espinhoso de C2 e a linha nucal inferior. O processo espinhoso de C1 ao processo espinhoso de C2, a gente tem o oblíquo inferior, o músculo oblíquo inferior. No processo espinhoso de C2 até a linha nucal inferior, a gente vai ter o reto captato posterior maior, que é esse músculo aqui, reto captato posterior maior. E entre C1 e a linha nucal inferior, a gente vai ter o oblíquo superior. E no meio dele a gente vai ter aqui a vertebral, passando o seu segmento V3. Então o triângulo é oblíquo superior, oblíquo inferior e o reto captato posterior maior, que vai formar o triângulo suboccipital. Aqui mostrando também. Oblíquo superior, oblíquo inferior, reto captato posterior maior, vertebral no meio.
E a artéria vertebral, falando mais um pouquinho sobre o segmento V3, que é o que passa dentro do triângulo suboccipital, a gente vai ter 5 segmentos dentro do segmento V3. Vai ter subpartes de V3. A primeira parte é a parte que está contida dentro do forame transverso, dentro do forame vertebral, né? A segunda parte é a curvatura posterior. A terceira parte é a parte horizontal, chamada de segmento transverso, que vai passar no sulco arterial da artéria vertebral, na superfície superior de C1. Depois ela vai ter uma parte condilar medial, que vai ter relação com a articulação atlanto-occipital. E por último vai ter a quinta parte dural. A parte dural ela fica contida apenas dentro de uma prega dural, que é essa prega dural antes da artéria vertebral entrar dentro do crânio. Quando ela vira intradural, de forma propriamente dita, ela é chamada de ramo V4. A quinta parte de V3 é só o momento que ela passa por essa prega dural. Em relação ao posicionamento do doente, a gente tem a preferência de deixar ou o doente na posição 3/4 de prona ou na posição de Park Bend. O ponto mais alto da craniotomia é a ponta da mastoide, e a gente faz um movimento de flexão da cabeça, uma rotação contralateral da cabeça olhando para o chão, a gente bota um tilt na mesa para ficar com a ponta da mastoide voltada para cima, e a gente pode fazer um movimento também de translação superior da cabeça. E o que é exposto no final desse acesso são os nervos cranianos baixos, nono, décimo, 11º, 12º, o tronco cerebral, a parte anterior do forame magno e a artéria vertebral. Aqui nessa figura mostrando a parte superior, a gente vê os nervos cranianos baixos, vê aqui C1, a artéria vertebral. Aqui na região mais posterior e inferior a gente tem o começo da medula.